Olá, vamos continuar estudando para a certificação Ancor? Eu vou narrar para você as perguntas dos melhores simulados, apenas com as respostas corretas. Ouça várias vezes, porque assim você vai decorar as respostas com facilidade. Este vídeo faz parte da série Certificação AI e eu deixei o link de todos os vídeos da série na descrição deste vídeo. Deixe o seu like e vamos em frente. Módulo 13, Matemática Financeira. A taxa interna de retorno de um fluxo de caixa é aquela que anula o resultado da diferença entre o capital inicial do fluxo e o somatório dos valores presentes diferentes no tempo, VPL igual zero. Se o fluxo de caixa representa um projeto financeiro, a taxa interna de retorno do projeto indica que, para taxas de atratividade esperadas maiores que a taxa interna de retorno, não devemos investir, pois o VPL do projeto é negativo. O valor presente líquido, VPL, de um fluxo de caixa é o resultado da diferença entre o capital inicial do fluxo e o somatório dos valores presentes diferidos no tempo a uma determinada taxa de juros. Se o fluxo de caixa representa um projeto financeiro, o valor presente líquido positivo indica que podemos investir, pois o resultado do projeto é lucrativo para esta taxa de juros. O valor presente de um fluxo financeiro representa o preço de um ativo de renda fixa. O preço de negociação do ativo para um mesmo prazo é elevado quando ocorre uma queda na taxa de juros. Observa-se uma valorização no preço de mercado do título. A taxa interna de retorno é a taxa de juros composta que iguala, em um determinado momento do tempo, o valor presente das entradas, recebimentos, e o valor das saídas, pagamentos, previstas para um fluxo de caixa. Geralmente, adota-se a data inicial da operação igual ao instante zero, como a data de comparação dos fluxos de caixa. Em um projeto de investimento, uma saída de caixa no momento zero é representado pelo valor do capital inicial e as demais entradas, e ou saídas de caixa que indicam os valores das receitas e ou despesas ao longo do tempo. Se um determinado fluxo de caixa representa um projeto de investimento, a taxa interna de retorno indica que a TIR é maior que o TMA. Então, não devemos investir no projeto quando a taxa de atratividade esperada é maior que a taxa interna de retorno, pois o projeto não é lucrativo. O VPL de um fluxo de caixa é o resultado da diferença entre o capital inicial do fluxo e o somatório dos valores presentes diferidos no tempo a uma determinada taxa de juros. Se o fluxo de caixa representa um projeto financeiro de investimento, desconsiderando os aspectos referentes ao risco, o VPL positivo indica que podemos investir, pois o resultado do projeto é lucrativo para essa taxa de juros. A empresa Bons Negócios Limitada estuda um projeto que terá um investimento inicial de 122 milhões, com saldos líquidos anuais de 80 milhões, 30 milhões e 60 milhões nos 3 anos após o início do projeto, respectivamente. Sabendo que essa empresa tem uma taxa mínima de atratividade TMA de 18%, ao analisar esse projeto pelo método da TIR, conclui-se que a empresa deve aceitar o projeto, pois a TIR é maior que o TMA. A alternativa abaixo, que representa a relação entre as taxas de desconto racional I e comercial D, considerando o regime de capitalização simples e o tempo unitário, é I igual a D dividido entre parênteses 1 menos D, fecha parênteses.
Uma aplicação de R$ 78 mil gerou um montante de R$ 110.211,96 numa certa data, sendo de 2,5% ao mês a taxa de juros compostos considerada, o prazo da aplicação é de 14 meses. Em operações de financiamento, um banco cobra atualmente 17,3% ao ano de juros. Considerando o ano comercial, para uma operação de 148 dias corridos, a taxa efetiva a ser cobrada é 6,78%. Se entre a data 1 e a data 2 o nível de preço subiu 25%, então o poder de compra de R$ 100 na data 2 equivale na data 1 a um poder de compra R$ 80. A taxa day-over é calculada e divulgada diariamente, apurada com base na média ponderada das operações de emissão de certificados de depósitos interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil. Se em um determinado dia ocorrerem as seguintes operações: 100 milhões a 14,68%, 200 milhões a 14,67%, 250 milhões a 14,65% e 130 milhões a 14,70%, a taxa day-over calculada foi de 14,67% ao ano. A estimação de expectativas de inflação embutida nas NTN-Bs é uma informação extremamente importante para investidores, instituições financeiras e órgãos reguladores. Primeiro, porque os agentes econômicos formam suas expectativas com base nessas estimativas, que consequentemente influenciam a própria inflação futura. Segundo, porque no mercado de títulos indexados é possível visualizar previsões para diversos prazos de vencimento, atualizadas tempestivamente e em todos os dias úteis. Sabendo que a taxa de uma NTN-B principal, título indexado ao IPCA, sem pagamentos de cupom de juros e prazo de um ano, é de 5,79% ao ano e que a taxa da LTN é de 13,62% ao ano para o mesmo prazo da operação, podemos dizer que a inflação implícita projetada no mercado de título público é de 7,40%. A tabela financeira da instituição financeira com taxas anuais para aplicações de CDB mostra um valor de 14,50 ao ano, usando o conceito da taxa over. A rentabilidade efetiva de um CDB com prazo de 32 dias corridos e de 22 dias úteis é 1,19%. O senhor Adamastor está avaliando aplicar os seus recursos em uma ação que, hoje, é negociada no mercado a R$ 10,15 e que, segundo suas projeções, deve pagar o seguinte fluxo de proventos nos próximos anos. Ano 1, R$ 2,00, ano 2, R$ 2,50, ano 3, R$ 3,00, ano 4, R$ 13,50 e ano 5, R$ 4,00. Sabendo que a taxa mínima de atratividade do Sr. Adamastor é de 8,5 ao ano, qual deve ser o valor presente líquido esperado para ele para esse investimento? R$ 1,35. Um determinado fundo de investimento possui uma aplicação que rende 6,4 ao ano, 252 dias úteis. Se ocorrer uma aplicação pelo prazo de 148 dias úteis, qual será a taxa efetivada no período? 3,71%. O valor presente de um fluxo de caixa, admitindo uma taxa de juros de 3,5 ao mês e 40 prestações mensais iguais e sucessivas de 1.850 cada,
vencendo a primeira ao final do primeiro mês, é R$ 39.506,88. As taxas de DI CETIP Over são calculadas e divulgadas pela CETIP, apuradas com base na média ponderada das operações de emissão de depósitos interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil e registradas e liquidadas pelo sistema CETIP. Se um determinado dia ocorreram as seguintes operações: 100 milhões a 14,68 ao ano, 200 milhões a 14,67 ao ano, 250 milhões a 14,65 ao ano e 130 milhões a 14,70 ao ano, a taxa CDI over calculada foi de 14,67% ao ano. Uma empresa toma empréstimo de R$20 mil à taxa de 1,6 ao mês, no regime de juro composto. Sabe-se que não haverá nenhuma amortização e que o vencimento se dará em 15 meses após a contratação. O valor que representa o pagamento do empréstimo é R$ 25.376,73. No Brasil, o cálculo da taxa over segue a regra que estabelece a remuneração das aplicações pelo regime de juros compostos, utilizando o conceito de dias úteis. Se a tabela financeira de uma instituição financeira mostra o valor de 14,50 ao ano, usando o conceito de taxa over, a rentabilidade efetiva de uma aplicação com prazo de 120 dias úteis é 6,66% no período de 120 dias úteis. A PLB Participações investiu 100 milhões em projetos de infraestrutura cujos saldos líquidos de caixas anuais foram 25, 45 e 60 milhões para os 3 anos de vida útil do projeto, respectivamente. O valor presente líquido VPL para uma taxa de 11% ao ano é 2.917.000. Um cliente do banco XYZ pediu cotação para a compra de um lote de 50 mil LTNs, vencimento em janeiro de 2012, 245 dias, no mercado secundário, com liquidação em D0. A mesa de clientes do banco consegue uma oferta de compra com prêmio de 9 pontos. O mercado futuro de DI, um dia, está projetando taxa de juros de 12,60 ao ano. Os clientes mantêm os títulos em carteira até resgate. Considere o valor da taxa média em CDI over no período até o resgate igual a 12,65 ao ano. O resultado financeiro líquido dessa aplicação, a variação do CDI over é R$ 17.254,88. Agora eu vou narrar para você somente os números dos resultados, porque caso você não consiga lembrar como se resolve o exercício, se você lembrar de um desses números que eu vou te falar, pode ser uma probabilidade de acerto na sua prova. 14 meses, 6,78%, R$80, 14,67% ao ano, 7,40%, 1,19%, R$1,35, 3,71%, 39.506,88, 14,67% ao ano, 25.376,73, 6,66%, 2,917 milhões e 17.254,88.
Acesse o próximo vídeo sobre o módulo 14, Mercado Financeiro, outros produtos não classificados como valores mobiliários. Até lá!